Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Vamos para o texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos analisar o texto áureo. Primeiro, eu sou o caminho. Jesus está dizendo que só por meio dele podemos chegar até Deus. Ele não é um dos caminhos, mas o único caminho. Segundo, a verdade. Jesus é a verdade sobre Deus. Ele revela quem Deus é, como ele age e o que é certo. Terceiro, a vida. Jesus é quem dá a vida verdadeira e eterna. Quem crê nele vive com Deus agora e por toda a eternidade. Quarto, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio de se aproximar de Deus. Nem boas obras, nem outras religiões, nem filosofias. Só Jesus pode nos levar ao Pai. Agora conclua para o aluno dizendo que Jesus não é apenas um mestre ou profeta. Ele é o único Salvador, o único caminho para Deus, a verdade que liberta e a vida que vence a morte. Verdade prática. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Quando Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, ele nos mostra que é por meio dele que recebemos direção, revelação e salvação. Essa verdade reforça nossa fé e consolida nossa comunhão com Deus, pois entendemos que não há outro acesso ao Pai senão por Cristo. Objetivos da lição. No primeiro tópico, vamos apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Já no segundo tópico, vamos discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Agora, no terceiro e último tópico, vamos conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Introdução. A expressão "Eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Jesus, em João 14:6, se apresenta como o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio de nos reconciliarmos com o Pai e alcançar a vida espiritual. Ao afirmar "Eu sou o caminho", Jesus revela que ele é a direção segura. Ele também é a verdade que liberta e a vida que vence a morte. Este versículo nos ensina que a única maneira de conhecer a Deus é por meio de Cristo, o único mediador entre nós e o Pai. Na imagem, vemos Jesus caminhando à frente de seus discípulos. Sua postura com a mão levantada simboliza liderança, direção e confiança. O caminho ao fundo representa a jornada de fé que ele nos convida a seguir. Jesus nos guia através das incertezas da vida, apontando para a verdade e a vida eterna com Deus, sendo a única direção que leva à salvação e ao Pai. Jesus é o único caminho para nos conectar com Deus. Ele nos guia, nos mostra a verdade e nos oferece a vida eterna. Quando seguimos Jesus, encontramos a verdadeira paz e direção para nossas vidas. Ele não é apenas um líder, mas o único caminho que nos conduz ao Pai e à vida abundante. Ele é a nossa verdade, a que nunca falha, e a vida que nos liberta da morte espiritual. Segui-lo é a chave para a salvação. Agora pergunte aos seus alunos: você acredita que Jesus é o caminho para a sua vida? Está pronto para segui-lo de todo o coração? Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Aqui, Jesus faz uma afirmação clara e direta. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Esta declaração é essencial para a fé cristã, pois Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele não é apenas uma opção, mas a única forma de acesso ao Pai e à vida eterna. Através dele, somos libertos das mentiras do mundo e conduzidos à verdadeira vida com Deus. Ele é a verdade que nos transforma e a vida que nos resgata da morte espiritual. Na imagem, vemos Jesus caminhando em uma rua antiga, com os olhos voltados para o céu, como se estivesse em oração,
ou reflexão profunda. Sua postura transmite serenidade e confiança, enquanto ele segue o caminho à frente, representando o único caminho que leva à vida eterna. A multidão ao fundo simboliza aqueles que seguem seus próprios caminhos, enquanto Jesus nos guia, chamando-nos para segui-lo e encontrar a verdade e a vida. Para os alunos, é importante que entendam que Jesus não é apenas uma opção, mas o único caminho para se reconectar com Deus. Ele nos mostra a verdade que nos liberta e a vida eterna que nos foi oferecida por meio de sua morte e ressurreição. Seguir Jesus é encontrar direção e paz, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, pergunte aos seus alunos: você já sentiu que Jesus é o único caminho para a sua vida? O que significa para você segui-lo? Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Em João 14:6, Jesus se apresenta como o único caminho, a verdade e a vida. Ele revela de maneira clara e poderosa que, sem ele, ninguém pode chegar ao Pai. Esta afirmação é a base da nossa fé cristã, pois ela destaca que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele nos oferece a verdade que liberta e a vida eterna que nos reconcilia com Deus. Seguir Jesus é a única maneira de alcançar a salvação. Na imagem, vemos Jesus em uma refeição com seus discípulos, compartilhando um momento de profunda intimidade e ensinamentos. Ele está em um cenário que reflete um momento significativo de conexão e instrução, provavelmente o momento da última ceia. Seu olhar transmite seriedade, enquanto ele ensina a seus discípulos sobre os caminhos da fé, o que se alinha ao ensino de João 14, onde ele declara ser o único caminho para a vida eterna. Para os alunos, é fundamental compreender que Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus. Ele nos oferece a verdade que nos liberta da escuridão e a vida eterna. Ao seguir Jesus, não encontramos apenas direção, mas também o propósito eterno que nos conecta com o Pai. Ele não é uma alternativa, mas o único mediador entre Deus e nós, conduzindo-nos à verdadeira vida. Agora pergunte aos seus alunos: como você experimenta Jesus como o único caminho em sua vida diária? O que significa para você seguir Jesus em meio às dificuldades? Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6: caminho, verdade e vida. Jesus se revela como o caminho, a verdade e a vida, destacando sua singularidade como o único acesso ao Pai. Essa declaração tem grande impacto na fé cristã, pois enfatiza que Jesus não é apenas uma alternativa, mas a única forma de alcançar a salvação e a comunhão com Deus. Ele é o único caminho que conduz à vida eterna, a verdade que liberta e a vida que restaura nossa conexão com o Pai. Em sua pessoa, todas essas dimensões se encontram. Na imagem, vemos Jesus caminhando à frente de seus discípulos em uma estrada iluminada pela luz divina, simbolizando o caminho que ele é para os que o seguem. O cenário ao fundo, com a luz do sol refletindo na estrada, transmite a ideia de verdade e direção, iluminando o caminho da salvação. Os discípulos que o acompanham representam aqueles que escolhem seguir o único caminho que conduz à vida eterna com Deus. Para os alunos, é essencial entender que Jesus não é apenas uma opção entre muitos, mas o único caminho para alcançar a verdadeira vida com Deus. Ele é a verdade que nos liberta e a vida que transforma. Seguir Jesus significa caminhar em direção à salvação, aceitando a verdade que ele oferece e experimentando a vida eterna. Ele não só nos guia, mas nos dá o propósito eterno de estarmos com o Pai. Agora pergunte aos seus alunos: como você vê Jesus sendo o único caminho em sua vida diária? Como essa verdade impacta as suas escolhas e ações? Vamos iniciar o primeiro tópico. Consolo e promessa do Senhor Jesus. Tópico 1. O caminho, a verdade e a vida. Subtópico 1.1. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés,
Proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. Jesus se apresenta como o único caminho, a verdade e a vida. Ele revela de maneira clara e poderosa que, sem ele, ninguém pode chegar ao Pai. Essa afirmação é a base da nossa fé cristã, pois ela destaca que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele nos oferece a verdade que liberta e a vida eterna que nos reconcilia com Deus. Seguir Jesus é a única maneira de alcançar a salvação. Na imagem, vemos um momento de profundo ensinamento de Jesus. Ele está lavando os pés de seus discípulos, em um gesto de humildade e serviço, representando a verdadeira liderança. Este ato não é apenas uma lição sobre o serviço aos outros, mas também uma demonstração do amor sacrificial de Cristo. Jesus, mesmo sendo o Senhor, se coloca na posição de servo, mostrando que a verdadeira grandeza é encontrada na humildade e no serviço aos outros. Para os alunos, é importante que entendam que Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus. Ele não apenas nos oferece a verdade que liberta, mas também nos ensina, com suas ações, como devemos viver em humildade e serviço aos outros. Seguir Jesus significa adotar sua forma de vida, de amor sacrificial e de serviço desinteressado. Agora, pergunte aos seus alunos: como você pode viver a humildade e o serviço que Jesus exemplificou? O que significa para você seguir o exemplo de Cristo na sua vida diária? O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Durante este discurso, Jesus fala de seu papel como o único caminho para a reconciliação com o Pai, a única verdade que liberta e a fonte da vida eterna. Ele está preparando seus discípulos para a jornada que segue, afirmando que sem ele, ninguém pode alcançar a verdadeira vida com Deus. Esse ensinamento é vital, pois revela que a fé em Cristo é o único caminho para a salvação. Na imagem, vemos Jesus compartilhando um momento de ensino com seus discípulos, possivelmente após o ato de lavar seus pés. O ambiente intimista, com a luz suave iluminando o rosto de Jesus, transmite a seriedade e o amor de seus ensinamentos. Ele está orientando seus discípulos, preparando-os para a missão que viria e destacando a importância de segui-lo como o único caminho para a vida eterna. Para os alunos, é importante compreender que, ao seguir Jesus, encontramos o único caminho que nos leva à verdadeira comunhão com Deus. Ele nos oferece a verdade que liberta das mentiras do mundo e a vida eterna que transforma nossa relação com o Pai. Seguir Jesus é escolher a direção certa para nossas vidas, baseando nossas escolhas e ações nos seus ensinamentos. Agora pergunte aos seus alunos: como você tem vivido a verdade de Jesus como o único caminho em sua jornada diária? O que significa para você seguir sua liderança e ensinamentos? Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, não estariam sozinhos. Jesus, ao conversar com seus discípulos, oferece palavras de consolo, lembrando que, embora ele parta fisicamente, eles não estarão sozinhos. Ele assegura que o Espírito Santo os acompanharia, proporcionando sabedoria, força e orientação para os desafios à frente. Com isso, Jesus destaca que sua obra continua através do Espírito, que estará presente para ajudar e consolar. Na imagem, vemos Jesus em um momento íntimo de ensino, com as mãos abertas, indicando a comunicação de palavras de conforto e verdade para seus discípulos. Ele está diante deles, transmitindo sua mensagem com clareza, enquanto os discípulos, atentos, recebem as promessas de sua presença contínua, através do Espírito Santo, após sua partida. É importante que os alunos entendam que, ao seguir Jesus, não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos acompanha, oferecendo consolo, orientação e força em nossa jornada de fé. Jesus cumpriu sua promessa, e o Espírito é a presença de Deus conosco, nos guiando em todos os momentos da vida cristã. Agora pergunte aos seus alunos: como você tem experimentado a presença do Espírito Santo em sua vida? De que maneira ele tem lhe ajudado a viver os ensinamentos de Jesus?
No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? João 14:5. No capítulo 14, versículo 4, Jesus menciona que seus discípulos sabem para onde ele está indo, mas Tomé, visivelmente confuso, questiona: como podemos saber o caminho? João 14, versículo 5. A dúvida de Tomé reflete a dificuldade de compreender a natureza do plano de Jesus. Ele ainda não entendia que, apesar de Jesus estar prestes a se sacrificar, ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida. Jesus então revela de maneira clara e profunda que, sem ele, ninguém pode chegar ao Pai. Na imagem, vemos Tomé questionando Jesus, refletindo sua dúvida sobre o caminho que Jesus está mencionando. Os discípulos estão ao fundo, em silêncio, ouvindo atentamente, enquanto Jesus, com uma postura calma e de autoridade, responde às dúvidas de Tomé. Sua expressão serena transmite a certeza e a clareza que ele oferece a todos que buscam entender seu papel como o único mediador entre Deus e a humanidade. Para os alunos, é importante perceber que, assim como Tomé, todos nós podemos ter momentos de dúvida sobre o que Deus está nos chamando a fazer. No entanto, Jesus é a clareza em meio à incerteza. Ele é o único caminho para Deus e a verdade que traz paz em meio à confusão. Ao segui-lo, encontramos a direção certa, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Agora pergunte aos seus alunos: como você tem buscado a direção de Jesus em sua vida? Em que áreas você precisa confiar mais nele para encontrar o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. João 14:6. Jesus esclarece a dúvida de Tomé, dizendo de maneira direta que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. João 14:6. Ao afirmar isso, Jesus não apenas se apresenta como o mediador único entre Deus e a humanidade, mas também destaca a totalidade de sua missão redentora. Ele é o único caminho para a salvação e a verdadeira vida, e só por meio dele podemos ter acesso ao Pai e à vida eterna. Na imagem, vemos Jesus em um momento de ensino profundo, provavelmente no contexto da última ceia, compartilhando com os discípulos uma revelação crucial sobre seu papel como o único caminho para Deus. Ele está com as mãos erguidas, enfatizando a clareza e autoridade com que comunica a verdade essencial de sua missão. Os discípulos, atentos às suas palavras, representam aqueles que, com fé, devem seguir o caminho que Jesus indica. Para os alunos, é importante perceber que seguir Jesus como o único caminho significa aceitar sua autoridade sobre nossas vidas e confiar plenamente nele. Jesus não é uma opção entre várias, mas o único caminho para Deus e a verdadeira vida. Ao entender isso, os alunos podem ver que a salvação não depende de méritos próprios, mas da confiança em Jesus como mediador e salvador. Agora pergunte aos seus alunos: o que significa para você seguir Jesus como o único caminho? Como você tem vivenciado essa verdade em sua vida cotidiana? Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida de Deus. Ao declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não está apenas descrevendo sua missão, mas afirmando sua exclusividade como mediador entre Deus e os homens. Ele é o único meio de alcançar o Pai, o que nos dá a certeza de que a salvação e a reconciliação com Deus só são possíveis por meio dele. A verdade que ele revela não é uma abstração, mas a realidade divina e eterna que transforma nossas vidas. Jesus não apenas aponta o caminho, mas ele mesmo é o próprio caminho para a vida eterna. Na imagem, vemos Jesus diante dos discípulos, com as mãos estendidas, simbolizando a verdade e o caminho que ele oferece. A luz que emana atrás de Jesus reflete sua natureza divina e a presença de Deus. Os discípulos, em posição de escuta e aprendizado, testemunham a autoridade de Jesus que, como o único mediador, oferece o caminho para a vida eterna, representada pela luz à frente. Para os alunos,
É fundamental que entendam que Jesus é o único acesso ao Pai e à vida eterna. Ele não apenas revela a verdade, mas também é a própria verdade que liberta. Seguir Jesus significa confiar nele como o único caminho para Deus, deixando que sua luz guie nossas decisões e ações diárias. A verdadeira vida é encontrada somente nele, e ao segui-lo, experimentamos a plenitude de uma vida transformada. Agora, pergunte aos seus alunos: como você tem caminhado no caminho que Jesus mostrou? O que significa para você viver a verdade de Cristo em sua vida cotidiana? Vamos para o próximo subtópico. Consolo num cenário de angústia. Subtópico 1.2. É evidente que Jesus estava angustiado. João capítulo 12, versículo 27 e capítulo 13, versículo 21. Vamos para a referência em destaque. Versículo 27. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Aqui, vemos que Jesus estava angustiado, sabendo que sua hora de sofrimento estava chegando. Ele tinha plena consciência de que estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens e, em breve, seria crucificado, morto e sepultado. Este momento de angústia revela a humanidade de Jesus, que mesmo sabendo do sacrifício iminente, escolheu seguir o caminho da redenção. Ele sabia que sua morte seria essencial para a salvação da humanidade, um ato de amor incondicional. A imagem pode mostrar Jesus com uma expressão de angústia, como se estivesse em oração, com o olhar voltado para o céu. O cenário pode refletir o ambiente de tensão e expectativa, com luz suave iluminando seu rosto, enfatizando sua dor interior, mas também sua decisão de seguir o plano divino, mesmo diante do sofrimento. A imagem pode simbolizar o peso do momento, com Jesus enfrentando o que está por vir com coragem e submissão à vontade do Pai. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus estava profundamente angustiado porque sabia que o momento de seu sacrifício estava próximo. Ele entendia que sua morte seria dolorosa e difícil, mas também sabia que era o único caminho para nos salvar. Mesmo diante dessa dor, ele escolheu obedecer ao Pai e dar sua vida por nós. Agora pergunte aos seus alunos: você já sentiu medo ou angústia em momentos difíceis? Como você pode confiar em Deus assim como Jesus fez, mesmo diante do sofrimento? Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. João capítulo 14, versículo 1. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Mesmo sabendo da profundidade do sofrimento que estava prestes a enfrentar, ele se preocupa com os seus seguidores e oferece palavras de consolo e esperança. Jesus nos ensina a importância de cuidar uns dos outros, especialmente nos momentos de crise. Ele revela que, apesar da angústia, o seu amor é inabalável e a confiança em Deus é a chave para superar os desafios da vida. A imagem pode capturar Jesus em um momento de diálogo com os discípulos, onde ele, com uma expressão séria e ao mesmo tempo acolhedora, transmite palavras de conforto. Seus braços estendidos e olhar firme expressam não só autoridade, mas também compaixão. O ambiente iluminado simboliza a luz da esperança que ele oferece, mesmo em meio à escuridão que se aproxima. A atmosfera é de serenidade, refletindo o cuidado de Jesus mesmo em momentos difíceis. Para explicar de forma simples aos alunos, Jesus, apesar de estar em grande angústia, ainda se preocupou com seus discípulos. Ele sabia que as dificuldades estavam chegando, mas escolheu confortá-los com palavras de fé e confiança. Isso nos ensina que, mesmo em tempos de dor, devemos olhar para os outros com compaixão e ser uma fonte de apoio, assim como Jesus fez. Agora pergunte aos seus alunos:
Em momentos de dificuldade, como você pode oferecer conforto e apoio para aqueles ao seu redor, assim como Jesus fez com seus discípulos? Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Ele sabia que os momentos de sofrimento que se aproximavam não seriam em vão. Ao contrário, eles cumpririam um propósito divino maior. Através desse sofrimento, ele traria salvação para todos. A lição aqui é que muitas vezes, os momentos de dor e dificuldades em nossa vida estão conectados a um propósito maior, algo que, embora desafiador, resultará em algo positivo no futuro. A imagem pode mostrar Jesus, com expressão de seriedade e compaixão, falando aos discípulos. Ele está com as mãos juntas, como se estivesse explicando algo profundo e importante, e os discípulos estão atentos à sua fala. O ambiente ao redor é simples, mas a tensão e a gravidade do momento são evidentes. Essa cena pode simbolizar a confiança de Jesus em cumprir sua missão, mesmo quando a dor estava por vir. De maneira simples, podemos explicar que Jesus, apesar de antecipar o sofrimento, seguiu em frente porque sabia que esse sofrimento tinha um propósito muito maior. Ele confiava que a dor que iria enfrentar traria benefícios para todos. Nos ensina que, mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis, podemos encontrar força e propósito nelas, pois elas podem levar a algo bom no futuro. Agora pergunte aos seus alunos: você já viveu uma experiência difícil que, com o tempo, trouxe algo de bom? Como pode ser difícil confiar em Deus durante a dor, mas ao mesmo tempo saber que Ele está nos guiando para algo maior? Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. O que parecia uma derrota, na verdade, foi o início de uma grande vitória. A cruz, um símbolo de sofrimento e dor, se transformou no ponto de virada para a salvação. O sacrifício de Jesus não marcou o fim, mas foi o início de uma nova esperança para toda a humanidade. Isso nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus pode transformar a dor em algo que traz vida e vitória para nós. A imagem pode mostrar a cruz no topo de uma colina, iluminada por uma luz suave que simboliza a vitória que segue o sacrifício. Essa luz pode ser vista como a esperança que surge após a dor, refletindo o poder da ressurreição e a glória conquistada. O cenário ao fundo pode transmitir paz e serenidade, representando a nova realidade que a ressurreição nos traz. Para explicar de forma simples aos alunos, a cruz parecia ser o lugar da derrota, mas foi ali que Jesus trouxe a vitória para todos nós. Sua morte nos oferece vida eterna, e é através desse sacrifício que podemos ter uma nova chance. Muitas vezes, passamos por momentos difíceis, mas Deus pode transformar até esses momentos em novos começos, trazendo algo bom a partir do sofrimento. Agora pergunte aos seus alunos: você já passou por um momento difícil que, com o tempo, trouxe algo bom para a sua vida? Como você pode confiar que Deus usará até as dificuldades para um propósito maior? Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Embora o caminho fosse repleto de dor e angústia, ele levava a um fim glorioso. Jesus sabia que a cruz era inevitável, mas também entendia que essa jornada traria a salvação para a humanidade. O sofrimento de Jesus não foi em vão. Ele foi o meio de conquistar a vitória sobre a morte e oferecer vida eterna a todos que nele crescem. Esse exemplo nos ensina que, apesar das dificuldades, podemos confiar que Deus tem um propósito maior que resultará em algo grandioso. A imagem pode mostrar um caminho de pedras que se estende até o horizonte, com a luz do sol iluminando suavemente o caminho à frente. Cada pedra representa os desafios que surgem na jornada, enquanto a luz simboliza a esperança e a vitória que se seguem após a luta. O cenário tranquilo ao fundo reflete a paz e a glória que aguardam no fim do caminho. Para explicar de forma simples, Jesus sabia que o caminho de sofrimento na cruz era necessário para trazer salvação. Apesar da dor, ele confiava que esse sofrimento traria um bem maior para todos. Isso nos ensina que, mesmo nas dificuldades da vida,
podemos confiar que, no final, Deus tem um propósito maior que resultará em algo bom. Agora pergunte aos seus alunos: você já passou por algo difícil e, com o tempo, percebeu que isso trouxe algo bom? Como pode confiar que, mesmo nos momentos difíceis, Deus tem um plano maior para a sua vida? Vamos para o próximo subtópico. Uma promessa gloriosa, subtópico 1.3. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. Jesus nos apresenta a promessa de um destino eterno, um lugar preparado para aqueles que escolhem seguir seus ensinamentos. Ao falar sobre a casa do Pai, ele nos mostra que, além das dificuldades e tribulações da vida, há uma esperança que transcende as limitações terrenas. Essa promessa de um lar eterno nos convida a viver com propósito, sabendo que o que temos aqui é apenas uma preparação para algo muito maior. A imagem pode capturar a cena de Jesus e seus discípulos observando uma cidade iluminada pela luz divina, simbolizando a promessa de uma vida plena com Deus. A luz que brilha sobre a cidade representa a paz, a segurança e a eternidade que aguarda os fiéis. A paisagem ao fundo, com a luz intensa contrastando com a escuridão ao redor, reflete o caminho que conduz à morada celestial. Para explicar de forma simples, Jesus nos dá uma grande esperança, que se seguirmos seus ensinamentos, teremos um lugar preparado para nós, além desta vida. Isso nos ensina a viver com a certeza de que, mesmo nas dificuldades, algo grandioso nos espera no futuro, e isso nos dá força para continuar, sabendo que a eternidade será de paz e alegria com Deus. Agora pergunte aos seus alunos: você já pensou no que significa a promessa de uma morada celestial? Como isso pode te ajudar a lidar com os desafios da vida diária? A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João capítulo 14, versículo 2. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus nos fala sobre um lugar especial preparado para os fiéis, um lugar eterno onde não haverá mais dor nem sofrimento. Ele descreve um lar celestial, onde todos os que seguem seu caminho encontrarão paz e segurança. Ao nos falar desse lar, ele nos oferece uma esperança firme, lembrando-nos de que nossa jornada aqui na Terra não é o fim. Existe algo maior que nos aguarda, algo glorioso e eterno. A imagem pode mostrar a cidade celestial, com a luz radiante iluminando as construções que parecem estar acima das nuvens. A escada que leva a esse local simboliza o caminho espiritual daqueles que buscam a Deus, com a luz brilhante representando sua presença gloriosa e acolhedora, que guia aqueles que o seguem em direção ao lugar de descanso eterno. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus promete que, se o seguirmos, haverá um lugar reservado para nós no céu, onde viveremos em paz com Deus. Esse lugar não é apenas uma morada, mas um símbolo da eternidade e da alegria que nos aguarda. Mesmo nas dificuldades da vida, podemos viver com a esperança de que, no final, seremos recebidos por Deus em seu lar. Agora pergunte aos seus alunos: como você imagina o céu? Como a promessa de um lugar especial para você pode influenciar sua vida hoje? Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A promessa de um futuro glorioso para os fiéis em Cristo é a base da nossa esperança. Jesus nos apresenta a ideia de que, apesar das dificuldades e desafios que enfrentamos aqui, há uma realidade espiritual que nos aguarda, um lugar onde a paz e a perfeição reinam. Esse futuro é uma promessa de algo que transcende as dificuldades presentes, algo eterno e cheio de glória. A visão da cidade celestial nos lembra que nossa jornada tem um propósito divino e um fim glorioso. A imagem pode representar Jesus e seus discípulos observando uma cidade iluminada pela luz divina, que simboliza a glória do céu. A luz intensa que emana da cidade reflete a esperança e a promessa de um lar eterno. O caminho em direção à cidade celestial, representado por uma trilha iluminada,
Sugere que a jornada de fé, apesar dos desafios, leva à realização dessa grande promessa. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus nos ensina que, embora as dificuldades da vida sejam reais, há algo muito maior nos esperando no futuro. Ele nos promete um lar no céu, onde viveremos em paz com Deus para sempre. Isso nos dá esperança, porque sabemos que tudo o que enfrentamos aqui tem um propósito, e no final, seremos recompensados com a vida eterna. Agora pergunte aos seus alunos: como a promessa de uma vida eterna no céu pode transformar a maneira como você enfrenta os desafios de hoje? A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. A esperança cristã está firmemente enraizada na promessa de que, apesar das dificuldades temporárias que enfrentamos, há um propósito eterno preparado para os fiéis. Jesus, ao falar sobre sua volta, nos lembra de que nossa jornada na Terra não é o fim. A perspectiva da vida eterna nos dá força para perseverar, pois sabemos que a nossa fé será recompensada. Esse é um lembrete constante de que, com Cristo, sempre há esperança, mesmo nos momentos mais desafiadores. A imagem pode capturar um momento de intensa expectativa, com os discípulos olhando para o céu, onde uma luz celestial desce como sinal de algo grandioso. Essa luz representa a promessa de transformação e vitória que aguarda todos os que seguem Cristo. A cena transmite a certeza de que, independentemente das lutas que enfrentamos aqui, há algo muito maior nos aguardando no fim da jornada. Para explicar de forma simples, podemos dizer que, quando enfrentamos dificuldades, a certeza de que Jesus voltará nos dá força. Ele nos promete que, após todas as lutas, teremos a chance de viver eternamente com Ele, em um lugar de paz e felicidade. Isso nos dá esperança, sabendo que, mesmo nas tribulações, Deus tem um propósito maior que nos aguarda, e nossa recompensa será eterna. Agora pergunte aos seus alunos: como a esperança do retorno de Jesus pode te ajudar a enfrentar os desafios da vida? O que você sente ao saber que há uma promessa de algo melhor esperando por você? Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A promessa de um encontro glorioso com Cristo no céu é uma fonte constante de esperança para todos os cristãos. Embora ainda vivamos em um mundo de dificuldades, já podemos experimentar, através da fé, a certeza do que nos aguarda. O retorno de Jesus e o arrebatamento de sua igreja são momentos que marcarão a realização plena da nossa salvação. Esse encontro com Cristo no céu é a consumação de nossa fé, onde finalmente estaremos em sua presença, participando de sua glória e paz eternas. A imagem pode ilustrar um momento de grande expectativa, com os discípulos olhando para o céu enquanto uma luz divina ilumina Jesus. Essa luz simboliza a vinda gloriosa do Senhor, e os discípulos, com os braços levantados, expressam a expectativa e o desejo de serem reunidos com Ele. O cenário celestial ao fundo, com uma cidade radiante, pode representar a morada eterna que espera os fiéis, destacando a visão do céu como o lar definitivo e a esperança que aguarda aqueles que o seguem. Para explicar de forma simples, podemos dizer que, enquanto ainda estamos nesta vida, podemos ter a certeza de que um dia seremos chamados para estar com Jesus. Esse encontro não é apenas um momento de alegria, mas a culminação da nossa jornada, quando viveremos com Ele eternamente, sem dor ou sofrimento. Isso nos dá forças para continuar, sabendo que no final, teremos um maravilhoso encontro com Ele no céu. Agora pergunte aos seus alunos:
Você vive com a esperança de que o céu é o seu verdadeiro lar? Como essa promessa pode impactar sua vida e sua jornada de fé hoje? Vamos para o próximo tópico. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Tópico 2. A dúvida de Tomé, subtópico 2.1. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Durante uma conversa íntima com os discípulos, um deles revela uma dúvida profunda. Como saber por onde seguir? Esse momento de incerteza mostra que mesmo os mais próximos de Jesus enfrentavam questões em sua caminhada. Em vez de repreender, Jesus responde com paciência e clareza, revelando que ele próprio é a direção segura. Essa cena nos ensina que, diante das dúvidas, devemos buscar respostas em Cristo, pois é nele que encontramos orientação verdadeira. A imagem retrata um ambiente de ensino e reflexão, onde Jesus conversa com seus discípulos em um local simples e acolhedor. O gesto de Jesus, com a mão estendida e o olhar firme, indica um momento de ensino profundo. Os discípulos observam atentamente, revelando respeito e sede de entendimento. A luz suave que entra pela abertura reforça a ideia de que a revelação divina está presente ali, guiando aqueles que o ouvem. Para explicar de forma simples aos alunos, mesmo os discípulos de Jesus tinham dúvidas sobre o que fazer ou para onde ir. E isso é normal. O mais importante é lembrar que Jesus sempre está pronto para nos mostrar o caminho certo. Quando estamos confusos ou inseguros, podemos confiar que Ele vai nos guiar com amor e sabedoria. Agora pergunte aos seus alunos: você já teve dúvidas sobre qual direção seguir na sua vida? O que pode te ajudar a confiar mais em Jesus nesses momentos? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. João capítulo 14, versículo 5. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Ao longo do ministério de Jesus, alguns discípulos se destacaram não apenas por sua fé, mas também por sua sinceridade diante das incertezas. Tomé foi um desses. Ele não fingiu ter todas as respostas, e mesmo andando ao lado do Mestre, expressou suas dúvidas com franqueza. Essa atitude revela não fraqueza, mas um coração autêntico, que busca compreender e crer com profundidade. A dúvida, quando apresentada com honestidade, pode se tornar um ponto de encontro com a revelação de Deus. A imagem mostra dois discípulos em diálogo profundo, com expressões que revelam seriedade e escuta atenta. O ambiente simples e as roupas austeras destacam o contexto de humildade e busca sincera. Um dos homens, com as mãos sobre o peito, parece estar compartilhando algo íntimo, enquanto o outro ouve com respeito. A cena transmite o valor da vulnerabilidade espiritual como parte do discipulado genuíno. Para explicar de forma simples aos alunos, Tomé foi um dos seguidores de Jesus que mostrou que, mesmo tendo fé, às vezes a gente pode ter perguntas difíceis. Ele não escondeu isso e buscou entender mais. Isso mostra que Deus não se afasta quando temos dúvidas sinceras. Pelo contrário, Ele nos responde e nos fortalece. Agora pergunte aos seus alunos: você já teve dúvidas sobre sua fé? O que acha que Deus faz quando alguém busca entender melhor com um coração sincero? Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Seguir Jesus não significa ter todas as respostas desde o início. Na jornada da fé, é comum que surjam momentos de incerteza, mesmo entre aqueles que caminham próximos do Mestre. As dúvidas não devem ser vistas como fraquezas, mas como oportunidades de crescimento. Quando levamos nossas perguntas a Cristo com sinceridade, Ele nos responde com verdade e amor. A caminhada com Ele é um processo de aprendizado contínuo, onde a fé é amadurecida passo a passo. A imagem mostra um grupo de discípulos caminhando juntos, com expressões de atenção e reflexão. Alguns olham para o céu, outros para a frente, como quem busca direção.
A luz do sol filtrada pelas árvores representa a presença divina que guia mesmo em meio à incerteza. A estrada de terra simboliza a jornada da vida cristã, marcada por passos firmes, mas também por momentos de busca e descoberta. Para explicar de forma simples aos alunos, mesmo quem anda com Jesus pode ter dúvidas às vezes. Isso faz parte do caminho. O importante é continuar confiando e perguntando com sinceridade, porque Jesus sempre nos mostra o que precisamos saber. Caminhar com fé não é saber tudo. Confiar que Ele vai guiar a gente até o fim. Agora pergunte aos seus alunos: você já teve dúvidas sobre a fé ou sobre o que fazer? Como você acha que Jesus pode te ajudar a encontrar clareza e seguir em frente? Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 14:6, também nós podemos ouvir estas palavras. Em momentos de dúvida, a resposta de Jesus não é uma teoria, mas uma declaração viva de quem Ele é. Ele se apresenta como a direção segura, a verdade absoluta e a fonte da vida plena. Essa revelação não foi destinada apenas a um discípulo do passado, mas ecoa até hoje, alcançando cada pessoa que o busca com sinceridade. Quando estamos confusos, cansados ou perdidos, Jesus continua sendo a resposta pessoal, real e presente para nos orientar e sustentar. Para explicar de forma simples, quando temos dúvidas ou não sabemos que caminho seguir, podemos lembrar que Jesus está pronto para nos mostrar a direção certa. Ele é como uma luz que guia a gente na escuridão. Se ouvirmos com o coração aberto, vamos entender que Ele é quem nos leva ao que é verdadeiro e dá sentido à nossa vida. Agora pergunte aos seus alunos: em momentos de confusão, você costuma parar para escutar a voz de Jesus? O que acha que Ele diria a você hoje? Vamos para o próximo subtópico. As incertezas de Pedro e Filipe, subtópico 2.2. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João capítulo 13, versículo 36. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Mesmo caminhando tão perto de Jesus, Pedro não conseguia compreender plenamente o que estava por vir. Essa limitação não era por falta de fé, mas pela dificuldade de entender os caminhos espirituais que muitas vezes não seguem a lógica humana. Pedro expressa sua dúvida. Jesus, com paciência, continua a revelar o plano divino. Isso nos mostra que a proximidade com Cristo não elimina a necessidade de aprendizado constante. O discipulado é um processo de maturação da fé. A imagem retrata um momento de conversa intensa entre os discípulos. Um deles, com a mão estendida e expressão séria, parece esclarecer algo importante. Os demais o escutam atentamente, demonstrando respeito e busca por entendimento. A luz suave que entra pela janela reforça a atmosfera de revelação e ensino. Esse cenário simboliza o ambiente onde dúvidas são acolhidas e transformadas em crescimento espiritual. Para explicar de forma simples, Pedro, mesmo sendo um seguidor fiel de Jesus, não entendeu tudo de imediato. Isso nos mostra que ter dúvidas não significa ter pouca fé. Às vezes, só precisamos continuar ouvindo Jesus com o coração aberto, confiando que Ele vai nos mostrar a verdade no tempo certo. Agora pergunte aos seus alunos: você já passou por momentos em que não entendeu o que Deus estava fazendo? Como você pode continuar confiando mesmo sem entender tudo? No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. João 14:8. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Entre os discípulos, era comum que surgissem perguntas sinceras diante das revelações de Jesus. Filipe expressou um anseio profundo de ver o Pai, revelando que ainda havia incompreensão sobre a identidade divina de Cristo. Esse pedido, embora simples, carrega um desejo genuíno de conhecer mais a Deus. Jesus, então, mostra que quem o vê, vê o Pai.
Esse momento nos ensina que mesmo os mais próximos do Senhor precisam crescer no entendimento espiritual, e isso acontece com paciência e revelação. A imagem mostra um ambiente de conversa íntima entre os discípulos. Filipe parece gesticular com intensidade, expressando sua dúvida com honestidade. Os demais escutam com atenção, enquanto Jesus mantém uma expressão serena, indicando um ensino importante. As lâmpadas acesas sobre a mesa ajudam a simbolizar a luz do conhecimento, sendo revelada no meio das incertezas humanas. Para explicar de forma simples, Filipe queria entender mais sobre Deus e teve coragem de perguntar. Isso mostra que ter dúvidas não é errado. O importante é buscar respostas com sinceridade. Jesus respondeu mostrando que ele mesmo revela quem Deus é. Quando queremos conhecer mais a Deus, podemos olhar para Jesus e aprender com ele. Agora pergunte aos seus alunos: você já teve vontade de entender mais sobre Deus? O que você pode fazer hoje para conhecê-lo melhor? Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. A jornada da fé é marcada por altos e baixos, e até mesmo os discípulos mais próximos de Jesus passaram por momentos de incerteza. Eles ouviram o Mestre, viram os milagres, mas ainda assim tiveram dúvidas e perguntas que não conseguiam responder. Isso nos ensina que a fé não é a ausência de questionamentos, mas a disposição de continuar seguindo, mesmo quando tudo não está claro. Assim como eles, também estamos em processo, e Cristo continua paciente, ensinando e fortalecendo nosso entendimento. Na imagem, alguns discípulos estão de pé, olhando para o alto com expressões de expectativa, admiração ou dúvida. O cenário de pedra e o entardecer criam uma atmosfera de reflexão. O posicionamento dos homens lado a lado representa a comunidade que caminha junto, enfrentando questionamentos, mas mantendo os olhos voltados para cima, simbolizando busca por direção e fé, apesar das incertezas. Para explicar de forma simples aos alunos, até os seguidores mais próximos de Jesus tiveram dúvidas. E isso é normal. A fé verdadeira não é ter todas as respostas, mas continuar caminhando e confiando, mesmo sem entender tudo. Deus entende nossas dúvidas e está sempre pronto para nos ajudar a continuar. Agora pergunte aos seus alunos: você já se sentiu inseguro ou sem respostas sobre algo? O que acha que Jesus faria se você contasse isso a ele? Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Na caminhada da fé, mais importante do que entender tudo de imediato é ter um coração disposto a ouvir. Jesus fala com clareza, mas muitas vezes estamos distraídos com nossos próprios pensamentos e medos. Aprender a escutá-lo exige silêncio interior, humildade e fé. A resposta que buscamos não vem sempre da forma esperada, mas ela está presente na voz do Senhor, uma voz que guia, corrige e consola quando nos dispomos a ouvir de verdade. A imagem representa um momento de profunda entrega. Um discípulo ajoelhado em oração enquanto Jesus permanece próximo, observando com compaixão. A luz suave entre as oliveiras cria uma atmosfera de paz e reverência. O contraste entre a postura de escuta do discípulo e a presença serena do Mestre reforça o tema da importância de parar e prestar atenção ao que Cristo tem a dizer. Para explicar de forma simples aos alunos, Jesus continua falando com a gente, mas nem sempre estamos ouvindo. Às vezes é preciso parar, ficar quieto e prestar atenção no que ele quer nos mostrar. Quando escutamos com o coração, conseguimos entender o que Deus espera de nós. Agora pergunte aos seus alunos: você tem parado para ouvir Jesus no seu dia a dia? O que você acha que ele está tentando te dizer ultimamente? Vamos para o próximo subtópico. O engano de Judas Iscariotes. Subtópico 2.3. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João capítulo 14, versículo 21 e 22. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Vamos para a referência. Diz assim:
Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Durante o jantar com os discípulos, Jesus revelou que um deles o trairia, como vemos em João 13. Judas Iscariotes, mesmo convivendo com o Mestre, não o reconheceu como Salvador. Sua traição revela que estar perto de Cristo não é o mesmo que estar em comunhão com Ele. Como temos cultivado nossa fé, por presença ou por entrega sincera? O que essa cena nos ensina sobre vigilância espiritual? A imagem mostra Jesus e seus discípulos reunidos em torno da mesa, com expressões de tensão e expectativa. A iluminação suave destaca o rosto de Jesus e o clima solene do anúncio. A cena transmite a dor silenciosa da traição prestes a acontecer, ressaltando o contraste entre a presença física e a distância espiritual de Judas. Os alunos devem entender que mesmo alguém próximo de Jesus, como Judas, pode fazer escolhas erradas. O importante é abrir o coração para ele e viver com sinceridade. Agora pergunte aos seus alunos: você acha que estar perto de Jesus é o mesmo que obedecer a ele? Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos, e por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Judas caminhou ao lado de Jesus, ouviu suas palavras, presenciou milagres, mas não permitiu que a verdade de Cristo penetrasse seu coração. Sua fé era superficial e seus interesses, terrenos. Isso nos alerta sobre o perigo de apenas parecer discípulos sem uma entrega verdadeira. Estamos realmente crendo em Jesus ou apenas seguindo por conveniência? O que significa interiorizar os ensinamentos de Cristo hoje? A imagem mostra Judas em destaque, olhando de forma desconfiada e isolada, enquanto Jesus e os demais discípulos caminham ao fundo. A distância entre eles representa a separação espiritual já existente. A expressão no rosto de Judas revela conflito e hesitação, ilustrando a tensão interna de quem está perto fisicamente, mas longe em fé. É importante que os alunos percebam que só seguir Jesus com os pés não é o suficiente. A fé verdadeira precisa estar no coração e na mente. Agora pergunte aos seus alunos: você acha que está seguindo Jesus de verdade ou só por costume? Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. João capítulo 13, versículo 25 ao 27. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse: Pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador e Redentor da humanidade pecadora. Judas, em sua busca por ganho material, traiu Jesus por 30 moedas de prata, um preço irrisório para o Salvador da humanidade. Esse ato nos ensina sobre os perigos da ambição e como podemos ser enganados pelo valor das coisas temporais em detrimento do eterno. Como estamos valorizando o que é eterno? Em que áreas de nossas vidas estamos permitindo que o valor das coisas passageiras nos desvie do propósito divino? A imagem mostra Judas segurando as 30 moedas de prata, com uma expressão de pesar e arrependimento. As moedas em suas mãos são um símbolo do preço da traição, refletindo a decisão de vender a verdade por algo superficial. O fundo escuro e os discípulos ao longe ampliam a sensação de solidão e arrependimento iminente. Os alunos devem entender que, muitas vezes, a tentação por algo imediato e material pode nos afastar do que realmente importa. Jesus deve ser o nosso verdadeiro tesouro. Agora pergunte aos seus alunos: você tem algo em sua vida que está trocando o eterno pelo temporário?
A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Judas via Jesus como alguém que resolveria problemas imediatos, como a opressão romana, mas não entendia a verdadeira missão do Messias, que era espiritual e eterna. Muitas vezes, também podemos nos deparar com expectativas erradas em relação ao que Jesus quer fazer em nossas vidas. Estamos buscando a salvação para questões temporais ou para a nossa transformação eterna? Como podemos alinhar nossas expectativas com os planos de Deus para nós? A imagem mostra Judas, com olhar fixo e preocupado, enquanto outros discípulos seguem adiante. O contraste entre Judas e os demais discípulos reflete o conflito interno, evidenciando sua visão limitada sobre o papel de Jesus. A multidão ao fundo representa o cenário de pressões externas que tentam distorcer o verdadeiro propósito de Cristo. Os alunos devem entender que seguir Jesus não significa apenas buscar soluções para problemas imediatos, mas se entregar à sua vontade eterna. Agora pergunte aos seus alunos: você tem focado em suas necessidades temporais ou busca viver conforme os planos eternos de Deus? Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Judas, ao focar em interesses materiais, perdeu de vista a verdadeira missão de Cristo. Ao fazer isso, ele nos ensina sobre os perigos de confundir nossas prioridades e nos afastar do propósito divino. Estamos, nós também, deixando as preocupações temporais tomarem o lugar de nossa jornada espiritual? Como podemos recalibrar nossos corações para seguir Jesus com a motivação certa? A imagem mostra Judas caminhando sozinho, com um olhar pensativo e distante, enquanto os outros discípulos seguem em direção a Jesus. A cena, iluminada suavemente pelo pôr do sol, simboliza a escolha de Judas por um caminho solitário e material, em contraste com a jornada coletiva de fé e devoção dos demais discípulos. Os alunos devem entender que, assim como Judas, muitas vezes podemos ser atraídos pelo que é passageiro e nos afastar do que realmente importa. Seguir Jesus com integridade e foco. Agora pergunte aos seus alunos: você já se sentiu atraído por algo que o afastou do caminho de Jesus? Vamos para o próximo tópico. Caminho, verdade e a vida. Tópico 3. Eu sou o caminho. Subtópico 3.1. Como analisado em lições anteriores, a expressão "eu sou" representa um título que revela a natureza divina de Jesus. João 6,48, 8,12, 10,9, 10:11, 11:25, 15:1. A expressão "eu sou", que aparece em várias passagens do Evangelho de João, revela não apenas a identidade de Jesus, mas sua plena natureza divina. Ele não é apenas um líder espiritual ou um mestre, mas é o próprio Deus, a fonte de toda a verdade e vida. Como isso muda a maneira com que nos relacionamos com Ele? Reconhecemos em Jesus não apenas o Salvador, mas também Deus encarnado, que vem para nos guiar ao Pai. A imagem mostra Jesus com os braços abertos, em um gesto acolhedor e de autoridade. A luz suave que ilumina seu rosto e o ambiente ao redor simboliza a revelação divina de sua natureza, destacando-o como o Eu Sou. A resposta final para todas as perguntas e a revelação de Deus para a humanidade. Os alunos devem entender que Jesus não é apenas um guia moral, mas a própria encarnação de Deus entre nós. Ele é o caminho para o Pai e a verdadeira fonte de vida. Agora pergunte aos seus alunos: você acredita que Jesus é mais do que um grande mestre? Como a sua natureza divina impacta sua vida hoje? Assim, quando o nosso Senhor afirma "eu sou o caminho", está declarando que Ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Ele está afirmando ser o único acesso ao Pai. Não há outro meio, método ou filosofia que possa substituir sua obra redentora. Esse é o fundamento da nossa fé. A confiança de que Ele é a única ponte entre a humanidade e Deus. Como essa exclusividade impacta a nossa vida cristã? Estamos cientes da seriedade e profundidade de caminhar apenas por Ele,
como o único caminho para a salvação, a imagem mostra Jesus de braços abertos, em uma postura acolhedora, diante de um horizonte vasto e iluminado, simbolizando o acesso exclusivo ao Pai que ele oferece. O cenário ao fundo, amplo e iluminado pelo sol, reflete a clareza e a verdade do caminho que Cristo nos oferece. Os alunos devem entender que não há outro caminho que leve a Deus a não ser Jesus. Ele é o único acesso para a verdadeira vida espiritual. Agora pergunte aos seus alunos: você já refletiu sobre o que significa seguir exclusivamente o caminho de Jesus? Como isso transforma a sua vida? Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Jesus é o único caminho para Deus. Não podemos conhecer a Deus ou ter comunhão com Ele fora de Cristo. Ele é a ponte entre a humanidade e o Pai, e somente por Ele podemos chegar à verdadeira comunhão com Deus. Como isso influencia nossa maneira de nos aproximar de Deus? Estamos buscando a Deus através de Jesus ou tentando encontrar outros meios de conexão? A imagem mostra Jesus no centro, com os braços abertos, enquanto as pessoas caminham ao seu lado, alinhadas. A luz que emana de Jesus destaca sua posição como o único caminho para Deus, iluminando a jornada coletiva em Cristo. Os alunos devem entender que a única forma de nos aproximarmos de Deus é através de Jesus. Ele é a chave para a verdadeira comunhão com o Pai. Agora pergunte aos seus alunos: você reconhece Jesus como o único caminho para a sua vida com Deus? Como isso afeta suas escolhas diárias? O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas capítulo 1, versículo 79. Diz assim, versículo 79: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus, ao dizer, eu sou o caminho, nos ensina que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas por uma pessoa, Ele mesmo. Ele é o único meio de alcançar a salvação, sendo o caminho para o Pai. Ao afirmar isso, Jesus não está apenas oferecendo uma verdade, mas revelando a sua própria divindade. Como você entende essa exclusividade na salvação? Estamos de fato buscando uma relação pessoal com Ele? Ou ainda dependemos de outras fontes para encontrar a verdade e a vida? A imagem mostra Jesus em destaque, com uma luz intensa e radiante em sua figura, que ilumina todo o cenário ao seu redor. As pessoas ao fundo, alinhadas, observam Jesus, que está de costas, simbolizando sua posição como a fonte de luz espiritual. Os alunos devem entender que a salvação não vem de regras ou princípios, mas de um relacionamento pessoal com Jesus, o único caminho para Deus. Seguir Jesus significa encontrar a verdadeira luz que ilumina os caminhos escuros da vida. Ele não é apenas um mestre, mas o próprio caminho que nos leva à vida eterna. Como essa verdade impacta sua caminhada com Ele? Agora pergunte aos seus alunos: você está realmente buscando uma relação pessoal com Cristo em vez de respostas temporárias? Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Hebreus 10, 19 ao 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A obra redentora de Cristo no Calvário abriu um caminho único, permitindo-nos nos aproximar de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, e essa verdade é central para a nossa fé. Como você percebe essa exclusividade? Estamos reconhecendo Jesus como o único meio para a salvação ou tentando encontrar outras formas de nos conectar com Deus? A imagem mostra a cruz de Cristo iluminada por uma luz intensa, simbolizando a obra que nos reconcilia com Deus.
A luz que emana de Jesus é o único caminho que nos guia à salvação, destacando sua centralidade como mediador entre Deus e os homens. Os alunos devem entender que Jesus, por meio de sua morte, nos oferece a reconciliação com Deus. Ele é o único mediador entre nós e o Pai, e é por meio dele que encontramos a verdadeira salvação. Agora pergunte aos seus alunos: você tem se aproximado de Deus por meio de Jesus? Como essa verdade muda sua maneira de viver a fé? Vamos para o próximo subtópico. Eu sou a verdade. Subtópico 3.2. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. Ao afirmar ser a verdade, Jesus revela que ele é o único caminho que nos conduz à compreensão plena de Deus. A verdade que ele representa não é parcial ou mutável, mas é a base sólida sobre a qual devemos construir nossa vida espiritual. A imagem mostra Jesus em destaque, iluminado por uma luz que emana dele, simbolizando sua natureza divina. Ao redor estão figuras que representam a humanidade buscando a verdade revelada, enquanto a luz ilumina o caminho espiritual que ele oferece. Os alunos devem compreender que a verdadeira sabedoria e a orientação espiritual vêm de Jesus. Ele não é apenas uma fonte de conhecimento, mas a própria verdade, que deve guiar nossas ações. Agora pergunte aos seus alunos: você tem se permitido ser guiado por Jesus em todas as áreas da sua vida, ou ainda busca respostas em outros lugares? De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. A verdade suprema foi revelada por meio de Jesus, que é a encarnação de toda a sabedoria divina. Ele não apenas fala da verdade, mas a personifica. Como essa revelação impacta nossa visão de Deus? Estamos realmente reconhecendo Jesus como a verdade que deve guiar todas as nossas decisões e ações? Ou ainda procuramos respostas em outros lugares? A imagem mostra Jesus caminhando com confiança, rodeado por uma multidão que observa atentamente. A luz que emana de sua figura simboliza sua natureza divina e seu papel central como a fonte da verdade. Os alunos devem entender que, ao seguir Jesus, estamos nos alinhando com a verdade que vem de Deus. Ele não é apenas um pregador, mas a própria verdade encarnada. Agora pergunte aos seus alunos: você tem buscado a verdade em Jesus, ou tem procurado em outras fontes para entender o propósito de sua vida? Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. A verdade que Jesus representa não é relativa ou mutável, mas é absoluta e imutável. Ele é a expressão plena da verdade divina. Como isso influencia nossa compreensão sobre a verdade no contexto do Evangelho? Estamos dispostos a seguir a verdade que ele nos revelou, ou tentamos adaptar a verdade às nossas próprias perspectivas? A imagem mostra Jesus caminhando, com uma expressão serena e confiante, enquanto é observado por um grupo de pessoas. A luz suave que o envolve simboliza sua natureza divina e a manifestação da verdade plena que ele trouxe ao mundo. Os alunos devem entender que, em Jesus, encontramos a verdade imutável e eterna. Ele é a revelação plena de Deus, que devemos seguir para viver de acordo com os seus ensinamentos. Agora pergunte aos seus alunos: você tem aceitado a verdade plena de Jesus em sua vida? Ou tem tentado moldar a verdade de acordo com suas próprias ideias? Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Ele não apenas ensina sobre a verdade, mas é a própria verdade que desmascara as mentiras e derruba as falsidades que existem ao nosso redor. Como podemos viver essa verdade em um mundo cheio de enganos? Estamos dispostos a seguir essa verdade, mesmo que ela nos desafie a mudar a maneira como vemos a realidade. A imagem mostra Jesus em pé, em uma praça cercada por pessoas. Sua presença destaca-se pela luz que emana dele, simbolizando a verdade que ele traz ao mundo. O contraste com as figuras ao redor
reflete a separação entre a verdade de Cristo e as mentiras do mundo. Os alunos devem compreender que Jesus é a única fonte da verdade que pode nos libertar das mentiras e confusões que o mundo oferece. Agora pergunte aos seus alunos: você tem seguido a verdade de Jesus ou se deixou influenciar por outras ideias que afastam você do caminho dele? Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João capítulo 14, versículo 7. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. A verdade que Jesus revela não é uma verdade qualquer, mas a única fonte confiável que ilumina o caminho para conhecer verdadeiramente a Deus. Ele é a revelação redentora de Deus para a humanidade, oferecendo-nos a verdadeira compreensão do Pai. Como podemos viver à luz dessa verdade? Estamos permitindo que a revelação de Jesus transforme nosso entendimento sobre Deus ou buscamos outros caminhos para entendê-lo? A imagem mostra Jesus em pé, com uma presença serena e confiante, enquanto as pessoas ao seu redor observam. Sua luz, que emana dele, simboliza a revelação de Deus para a humanidade, destacando sua centralidade como a única fonte confiável de verdade. Os alunos devem compreender que Jesus é a única fonte verdadeira de revelação sobre Deus. Ele não apenas fala sobre Deus, mas é a própria revelação de Deus para a humanidade. Agora pergunte aos seus alunos: você tem aceitado Jesus como a verdadeira revelação de Deus ou tem buscado entender o Pai por meio de outras fontes? Vamos para o próximo subtópico. Eu sou a vida. Subtópico 3.3. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. A vida que Jesus nos oferece é muito mais do que simplesmente respirar. Ela transcende a existência física e se refere à vida eterna, que traz verdadeira comunhão com Deus. Esta vida espiritual que Ele concede é a resposta à morte espiritual. Como podemos aplicar essa compreensão na nossa vida diária? Estamos vivendo com o propósito e a plenitude que Cristo oferece, ou estamos apenas existindo? A imagem mostra Jesus com um olhar penetrante, transmitindo a profundidade do sacrifício que Ele fez. Sua expressão reflete a dor, mas também a promessa de vida eterna para aqueles que o seguem, iluminando o caminho para a verdadeira vida. Os alunos devem compreender que a verdadeira vida, oferecida por Jesus, vai além da simples existência. É uma vida eterna que nos reconcilia com Deus. Agora pergunte aos seus alunos: você tem vivido a verdadeira vida em Cristo, ou está apenas existindo sem experimentar a plenitude que Ele oferece? Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João capítulo 19, versículo 30. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdadeira vida que Jesus oferece não é apenas a continuidade da existência física, mas a vida espiritual que nos reconcilia com Deus. Isso se torna evidente através de sua obra redentora no Calvário, onde Ele completou a obra da salvação. Como isso afeta nossa compreensão de vida eterna? Estamos vivendo essa nova vida em Cristo, ou ainda nos apegamos à vida terrena sem entender sua plenitude espiritual? A imagem mostra Jesus crucificado, com sua figura iluminada por uma luz intensa, que simboliza a obra redentora realizada no Calvário. A dor visível em seu corpo reflete o sacrifício que Ele fez para nos oferecer a verdadeira vida espiritual, a qual transcende a morte e nos conduz à comunhão com o Pai. Os alunos devem compreender que a verdadeira vida espiritual só pode ser encontrada na obra de Cristo na cruz. É através dele que recebemos a vida eterna que nos reconcilia com Deus. Agora pergunte aos seus alunos: você tem vivido a vida espiritual oferecida por Jesus ou tem se concentrado apenas na existência física e temporária? Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. João 5:26.
Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João 3,16, 6,33, 10,28, 11,25. A vida eterna que Jesus oferece não é apenas uma promessa, mas uma realidade presente. Ele é a fonte e o doador dessa vida, que é dada a todos que o seguem. Como essa verdade impacta a maneira como entendemos nossa jornada espiritual? Estamos vivendo com a certeza de que a vida eterna é acessível agora, ou vemos a salvação apenas como algo futuro? A imagem mostra Jesus em um cenário tranquilo, abençoando as pessoas com a água que simboliza a purificação e a vida eterna. A luz que emana de sua presença representa sua autoridade divina para oferecer a vida eterna, enquanto os discípulos ao redor respondem com fé e alegria. Vamos para a conclusão. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados em comunhão com Ele. Nossa próxima lição será a de número 10, com o tema A Promessa do Espírito. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima lição. Deus abençoe.